Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Patrícia Costa. Ela é economista e supervisora da área de preços do Diese Nacional. E a gente vai falar sobre inflação. Patrícia, muitíssimo agradecida por despender seu tempo para estar com a gente e compartilhar conhecimento essencialmente. Eu que agradeço o convite. É uma alegria poder estar aqui. Que ótimo. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é inflação? Inflação é um aumento geral do nível de preço. Você começa a ter, então, um aumento de preços em vários produtos, vários segmentos, e isso segue se espraiando por toda a economia. Então, quando a gente fala em inflação, e esse fantasma que assusta a gente, porque já assombra o Brasil há muitos anos, é isso, você começa a ter, então, aumentos gerais dos preços, e isso contamina os contratos, enfim, contamina tudo, então você começa a ter essa alta. Certo. Quando é que esse termo foi criado e quando é que essa taxa começou a ser calculada para a gente começar a entender, assim, historicamente, essa flutuação, digamos assim, da inflação? O termo inflação, ele vem da economia, né? Do estudo de macroeconomia, do olhar que se tem sobre as variáveis maiores de uma economia, como você tem o crescimento econômico, você vai ter também a questão da inflação, porque começaram a perceber que quando você chega no nível de capacidade máxima de produção, então você não tem mais para onde ir, porque os preços começam a subir. Você não tem mão de obra, quando você chega nesse nível de pleno emprego dos fatores de produção, então, com isso, você não tem mais mão de obra, e para você contratar, você precisa pagar mais, e para você comprar o produto, você precisa pagar mais, então os preços começam a subir. E aí, daí sai esse termo, vem do pensamento econômico, né, da teoria econômica, e aqui no Brasil ele é muito usado. Por quê? Porque a gente tem isso historicamente, em vários momentos do Brasil, a inflação ela chegou a níveis muito altos, e ela é um problema que está na vida de todo brasileiro. Então, são vários os índices de inflação, são várias as instituições que calculam, e então as pessoas conhecem, entendem e convivem com a inflação. Eu me lembro quando você fala historicamente o Brasil tem essa questão com a inflação, eu me lembro que eu era criança e o preço da mariola nunca era o mesmo de um dia para o outro. E eu não conseguia entender como é que aquilo era assim. Um dia a mariola custava uma coisa e no outro dia a mariola já custava outra coisa. A gente não vive mais assim, nesse desespero que já vivemos, né? Mas a gente hoje já se assusta com a mudança dos preços. E aí, eu queria que você comentasse para a gente qual a importância da gente entender a inflação na prática, do conceito da inflação, do observar isso. Porque o problema que a inflação traz, acho que o principal problema que a gente, às vezes, nem percebe, isso que você falou, o preço da mariola, cada dia era um valor. Então, todo dia o seu dinheiro vai perdendo valor, dependendo do volume da inflação, ele perde valor diariamente. Então, essa noção que a gente tem, por exemplo, eu sei que com R$ 20 eu consigo comprar algumas coisas. Eu posso comprar 1 quilo de arroz, mais um óleo de soja, ou eu posso ir ao cinema. Então, eu sei a noção do dinheiro, do que o dinheiro pode comprar. E isso, na economia, a gente chama de preço relativo. Então, por exemplo, eu sei que 3 passagens de ônibus equivalem a 2 cafés, e aí eu vou usar o meu dinheiro da melhor forma possível. Quando a inflação começa a subir muito, como a gente viveu nos anos 80, aí você perde essa noção, você já não sabe mais, né?
Aí você vai comprar a mariola com aquele dinheiro, você não compra mais, você vai pagar a passagem de ônibus com aquele outro dinheiro, com o mesmo dinheiro você não paga. Então você começa então a perder essa noção de preço relativo. E aí a economia fica uma bagunça, porque o consumidor, ele já não sabe mais onde ele vai comprar o arroz, quanto custa o quilo do arroz, quanto custa o quilo de feijão. Isso num processo de inflacionário muito grande, né, como a gente viveu na década de 80. Perfeito, muito legal. E aí, a questão é a seguinte: como é que a taxa da inflação é calculada? Porque quando eu ligo lá o Jornal Nacional, e aí fala, a taxa da inflação está em X. Aí eu falo, de onde veio esse número que esse jornalista, meu colega de profissão, está dizendo? Como é que esse número foi estabelecido? Quem estabeleceu? Conta pra gente. Então, para você chegar no número da inflação, tem um trabalho imenso por trás. E o primeiro trabalho que se tem é você conhecer o hábito de consumo das famílias. Então, como o IBGE fez em 2017, 2018, como o Diese fez em 94, 95, a gente faz o que se chama de pesquisa de orçamento familiar. Então, você, durante um mês, você pega uma amostra de famílias com todas as rendas e fica acompanhando aquela família durante um mês. Então, você dá um caderninho para que ela anote tudo que ela gasta, desde do aluguel que ela paga, até a prestação do carro, até a gasolina que põe, os chicletes que compra. Então, quando você tem isso dentro de uma amostra razoável, você tem, então, o consumo, a característica do consumo de todas as famílias, por exemplo, no município de São Paulo. E aí, com isso, então, se você tirar uma média, você vai ter uma cesta média de produtos que são consumidos por essa família. Então, a partir dessa cesta média, que tem um peso, então o arroz pesa 2%, a alimentação pesa 25%, o transporte pesa 12%. Você tem uma estrutura, então, de consumo, e você vai pesquisar o preço desses produtos mensalmente. Então, você vai no mercado todo mês e vê todos os produtos de alimentação, vai na farmácia, vê os remédios, vai na feira, faz essa pesquisa e a variação de um mês para o outro, ponderada pelo valor dele no orçamento, então é o que a gente chama de inflação média. Aí você pode perguntar, mas por que a minha inflação não é essa taxa? Porque às vezes... E eu ia te falar isso, que assim, essa inflação do número não é a sensação de inflação que eu tenho aqui em casa, na minha vida. Não. Ela é tão Então, diferente. isso é estranho, porque aí é porque você pensa, a inflação, por exemplo, o IPCA, ele é uma taxa para de 1 a 40 salários mínimos. IPCA. É o índice de preços ao consumidor amplo, que é o do IBGE. Okay. O INPC, que é um outro índice, que ele é mais restrito, de 1 a 5 salários mínimos, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é diferente do IPCA. E por quê? Porque, dependendo da composição da sua família, por exemplo, você pode ter uma pessoa idosa que vai gastar muito com remédio. Então, você vai ter o seu orçamento onde os medicamentos têm um peso grande. Então, se você tem um aumento sistemático dos produtos da saúde, tanto o convênio médico quanto o medicamento, essa inflação da saúde vai te fazer, vai pesar mais no seu orçamento. A mesma coisa se você tem pouca renda disponível, qual é a sua prioridade? Pagar o lugar que você mora e comer, né, e fazer o transporte. Então, quando você tem como esse momento que a gente tem, quando os alimentos básicos, arroz, feijão, carne, estão subindo muito, são as pessoas de mais baixa renda que vão sentir esses aumentos. Porque para elas vai ser a inflação, ela vai corroer mais o poder de compra delas. Por quê? Porque elas gastam a maior parte da renda delas para comprar comida. Então, se o quilo da carne era 20, passou para 40, vai ficar difícil dela continuar consumindo a mesma quantidade de carne com a mesma renda. Então, ela precisa o quê? Buscar substitutos. E aí vai comprar ovo, vai tentar comprar frango, que são carnes mais baratas.
Então, esse é o problema do processo inflacionário, da inflação contínua, como a gente vem vivendo assim nesses últimos meses, né? E inflação de produtos muito básicos, como alimento, energia elétrica, gás, é que isso impacta mais sobre as famílias de baixa renda. E tanto é diferente que o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, e ele é um índice amplo, porque ele abrange as famílias de 1 a 40 salários mínimos, ele tem sido menor do que o INPC, que é um índice mais restrito de famílias de 1 a 5 salários mínimos. Então, para essas famílias, a inflação tem subido mais. Por quê? Porque o alimento tem maior peso, porque a energia tem maior peso, porque o gás tem maior peso. Então, elas vêm sofrendo mais com esses aumentos de preços atuais no Brasil. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui, mas para você me dizer se eu estou ficando louca ou é isso mesmo. No final das contas, não importa se uma mulher como eu, se ela é pobre, muito pobre, vulnerabilidade social, ou se eu sou milionária. No final das contas, eu como a mesma quantidade de arroz. Então, a quantidade de dinheiro que eu gastaria com arroz, em tese, é a mesma. Só não é a mesma porque a gente tem o agulhinha 10 totalmente quebrado, farelo, e tem o arroz arbóreo negro, que custa uma outra fortuna. Mas se a gente colocasse ali arroz, agulhinha, tipo 1, pronto, padrão. Se eu fosse vulnerabilidade social ou milionária e comesse o mesmo arroz, ele custa a mesma coisa no mercado. Mas ele não vale a mesma coisa no dinheiro que eu tenho na minha vida. Por isso que eles têm pesos diferentes quando a gente está discutindo isso aqui. Porque, no final das contas, a gente come a mesma quantidade, mas a gente não processa esse dinheiro da mesma forma. É isso. É isso, sim, porque se você pensar, se você tem... Vamos pensar no passado com auxílio de, sei lá, R$600, né? A renda da família são esses R$600. E uma outra família com uma renda de R$10 mil, se o arroz passa do quilo de 3 para 6, que é o que aconteceu em 2020, para essa família com a renda maior, não vai fazer diferença, ela vai continuar comendo o mesmo arroz. Mas para essa família de renda mais baixa, que depende, o arroz ele vai pesar, vai dobrar de peso para ela, e para ela vai ser algo que ela vai ter que deixar de consumir para poder comprar o arroz. Tanto é que essa situação vem acontecendo, que se a gente olhar a questão do gás de botijão, ele já não cabe mais no orçamento das famílias de baixa renda. Não muda para as famílias de alta renda, porque elas nem usam, às vezes, gás de botijão, vão usar gás encanado, mas mesmo que usem, não vai fazer diferença. Agora, para as famílias de baixa renda, que você ganha lá aquilo contadinho para viver, um aumento de 30% é muita coisa em um ano, é muita coisa, porque a gente só perdeu renda. E sabe, Carla, que eu acho que o pior é quando você coloca todos esses aumentos numa situação, num cenário como que a gente vem vivendo, que é o de pandemia, onde as pessoas perderam seus empregos, perderam a oportunidade de ter renda, né? Você teve um sumiço de quase 9 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2020. E as pessoas vão voltando sem vacina, se arriscando, ganhando mal, enfim. É uma situação muito complicada. Agora, historicamente, a gente já até falou isso aqui no programa, né? O Brasil viveu esse momento de superinflação. Depois isso caiu, como eu tinha falado, aquela questão da minha mariola lá, que mudava todo dia e tal, não sei o quê. Mas aí houve um momento, houve um planejamento, houve uma construção, houve... O que aconteceu que a gente conseguiu controlar a inflação e por que a gente não está fazendo isso agora? A inflação, ela sempre foi uma variável importante para você pensar o equilíbrio ou a saúde econômica do país. O que você tinha antes era você tinha gastos excessivos, e aí você tinha também o diagnóstico sempre de inflação de demanda, e aí os salários sempre eram os vilões para algumas pessoas, mas
depois do Plano Real, a inflação ela passou a ser medida em o que chama de banda, né? Então, se ela vai ela tem um limite para ir. Ela vai até um ponto. Mais do que isso, o governo já começa a usar políticas para reduzir essa inflação, e elas são geralmente políticas que tratam que reduzem o nível de atividade econômica. Você trata a inflação, o Brasil vem tratando a inflação dessa maneira. A inflação está muito alta, então a taxa de juros está muito alta. E aí você vem baixando a taxa de juros para ver se a inflação fica comportada. Eu acho que o que aconteceu foi isso, na verdade, depois do Plano Real, onde você absorveu, né, toda a inércia da inflação, porque é isso, já todo mundo já fazia a correção automática, né? Você tinha os aumentos, os problemas do lado da oferta, provavelmente, e aí aumentava 10%, e todo mundo já reajustava tudo, e aí você tinha que, então, fazer um novo plano, foi isso na década de 80. Com o Plano Real, se absorveu isso, e aí você teve, durante muito tempo, medidas que impactaram no aumento de preço. Então, você tinha uma taxa de câmbio que favorecia a importação, então, esses produtos importados chineses começaram a entrar no Brasil, a competir com os nossos produtos, e aí os preços ficaram comportados, né? Então, e aí a gente passou por um período de crescimento, mas a inflação sempre foi foco de atenção do Banco Central e do governo, no sentido de tentar conter essa inflação. A gente precisa lembrar que a gente tinha uma taxa de juros a mais alta uma das mais altas do mundo até 2015, 2016, né? Mas isso não é compatível com o crescimento econômico. Então, começou a se mexer com a taxa de juros, a baixar, e aí você, então, começa a ter essa estabilidade. O Brasil pouco cresce por conta de outras medidas, mas, no fim das contas, o motivo da inflação agora, ele é bem focalizado na questão da oferta. Existe um problema no Brasil. Nós estamos exportando alimentos, nós estamos passando por uma crise climática, uma estiagem muito grande que vem secando os reservatórios, e existe uma mudança na política da Petrobras que vem impactando muito no custo da gasolina, no custo do diesel. E a gente pensar que o Brasil é um país enorme, para você levar o alimento de uma cidade para outra, você tem diesel, o diesel custa, né? Esse é custo de produção, e vai para o trabalhador paga o aumento do diesel quando ele compra o alimento e quando ele vai abastecer o carro ou quando ele pega o transporte público. Então, assim, não tem como fugir. Você está aumentando sistematicamente duas coisas: alimentos básicos que todo mundo consome e combustível, que é custo de produção para quase tudo. Certo. E então, aí a questão da inflação é muito mais séria do que a gente avalia de forma geral. É uma questão de porte, né? A nossa conversa está só fazendo pipocar mais dúvidas dentro da minha cabeça. E aí, no meio desse pipocar de incontáveis dúvidas, a minha questão é a seguinte: é importante manter a inflação controlada? Essa engenharia de atividades, de ações que o governo deveria ou não deveria fazer para manter a inflação controlada, na sua avaliação, é positiva ou não? A inflação, ela é um imposto, na verdade, porque assim, quando eu vou e o preço sobe e o meu salário não, eu estou pagando mais por aquele produto. Então, a inflação, ela é negativa, né? Agora, se a economia toda vem crescendo e essa inflação está controlada, né, você está vivendo, pode ser que ela vá acontecer e ela não, se ela se mantiver dentro do que a gente chama do razoável, não tem problema. O que acontece? Nós não estamos crescendo, o Brasil não cresce, né? O crescimento, a gente teve um PIB estável agora, ou seja, o produto interno bruto ou
a expressão do crescimento brasileiro não aumentou no último trimestre, e você começa a ter inflação. Então, você nem cresce a economia e os preços estão crescendo. Então, as pessoas não têm renda e eles estão pagando mais. Então, você tem que olhar, para você entender a inflação, você precisa olhar e ver por que a gente está tendo essa inflação agora. É porque as pessoas estão mais ricas? Não. É porque elas estão comendo mais? E aí estão consumindo mais e por isso os preços estão aumentando? Não. Então, o problema não está na demanda. Não é do lado da renda das famílias, nem nos salários. O problema está na oferta. Então, a gente precisa olhar e entender por que está subindo. Por que o arroz subiu quase que 100% em 2020? É aquela coisa da reserva de alimentos? É aquela coisa assim, todo o nosso alimento, o melhor dele foi para fora. Porque o produtor olhou para dentro e falou, porque ninguém tem dinheiro para comer, então eu vou vender lá, porque daí eu ganho em dólar. Então, quando eu recebo o valor do meu arroz em dólar, eu pego e multiplico por 5. E aí eu tenho um super lucro. Então, o Brasil está exportando, porque é mais legal exportar para o produtor. Só que você pode até exportar, é importante a exportação. Só que o que vem acontecendo em contrapartida? Você não tem nenhum outro tipo de política que proteja o trabalhador e sua família. Então, cadê a Conab, que é a nossa Central Nacional de Abastecimento, que num momento em que diminui a oferta de arroz no mercado, ela deveria pegar o estoque dela e jogar para abastecer esse mercado? Não tem por quê, porque eles esvaziaram a importância da Conab. E cadê a agricultura familiar, que tirou o Brasil do mapa da fome? Pararam de investir. Então, assim, você pode até exportar. A maior parte dos grandes produtores brasileiros produzem commodities para exportação, mas você tem que ter um respaldo aqui dentro. Então, a gente vem batendo recordes de exportação da carne no Brasil já há 2, 3 anos. E o que acontece? De 2015 para cá, o quilo da carne pulou de 20 para 45, e aí as pessoas não conseguem comer carne. Então, você pega a carne de primeira, um país produtor de carne, pega essa carne e manda para a China. E aqui você tem fila de gente para comer osso de boi. Então, não está certo isso. Não está certo. Então, a nossa inflação hoje, ela tem um problema do lado da oferta. E que, basicamente, tudo bem, a gente passa por uma crise climática, a gente tem um problema energético que vem aumentando a taxa da luz, que vem aumentando mais, as pessoas estão pagando mais pela energia elétrica. Mas não é só isso, não é só a luz, é alimento, e alimento é política. Alimento é segurança nacional, pandemia. Todos os países seguraram seus alimentos no momento mais difícil da pandemia. Por quê? Brasil, porque não. isso é um assunto de segurança nacional, e a gente estava lá, batendo recorde de exportação. Uma taxa de câmbio que, além de favorecer a exportação, ela encarece a importação. Então, a nossa indústria parou. Então, nós estamos caminhando para ser um país primário exportador novamente, jogando a nossa indústria fora. Uma situação muito complicada. E isso são escolhas que estão sendo feitas, escolhas políticas. Escolhas políticas. Essa é a grande questão. Escolhas políticas. Se a gente olhar para a questão específica do gás, em 2016 o governo mudou a política da Petrobras. Né? Então, existia um subsídio, a Petrobras ela absorvia parte dos aumentos, das variações do preço do petróleo internacional. Além disso, a Petrobras até 2016 tinha uma legislação, foi feita em 2015, que entendia que o gás de botijão é um produto nacional, essencial para a família brasileira. Então, a Petrobras venderia esse gás com um preço subsidiado. A partir de 2016, né, com toda a grita de que a Petrobras estava falindo, que a gente não viu isso, mas enfim, estava todo mundo dizendo que a Petrobras estava falindo. Então, com essa ideia, eles então parearam o preço
do petróleo nacional com o preço internacional. Então, se flutua por várias questões e a gente aqui que vem pagando quando vai botar combustível ou quando vai comprar o botijão de gás. Então, e aí com isso você começa a bater recorde de lucro para a Petrobras. Quem está pagando o lucro dos acionistas da Petrobras? As famílias brasileiras. Todos nós então, que pagamos a R$7 o litro da gasolina, que estamos pagando R$100 o botijão de gás. Exatamente. E que não fecha a conta daquele salário mínimo que deveria pagar 5 coisas e que não anda pagando nem alimentação direito quando Exatamente. A família é maior, e a gente vai voltar para falar de cesta básica. O nosso tempo estourou. Queria te agradecer, Patrícia, de verdade, porque eu tenho certeza que se o telespectador, assim como eu, ficou assim, parado ouvindo o que você estava falando, conseguiu perceber que a questão é muito mais complexa e que a gente precisa, no final das contas, repensar, porque ano que vem é ano de eleição. Se a gente percebe que as coisas não estão caminhando muito bem, não caminharam muito bem esses últimos anos, que as escolhas foram feitas e que prejudicou o pobre, o mais pobre, que é a maior parte da nossa população, é hora da gente repensar o que fazer com o que a gente tem para fazer, que é votar daqui a algum tempo, não é verdade? Com certeza, verdade. A gente precisa realmente repensar e escolher e acreditar nos números, eles estão aí, não no WhatsApp. Maravilha. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.